Boa noite a todos, boa noite, Lucas. Boa noite. Boa noite. Cláudia. E hoje, dividindo o nosso espaço, Danilo. Obrigado por ter vindo, Danilo. Boa noite. E vamos falar um pouco do jugo leve. Jugo leve que está no capítulo 6. Mas, para iniciarmos esse momento, essa quarta-feira, convido a todos a relaxar e pedindo à espiritualidade que nos ilumine, que nossos amigos espirituais estejam conosco e possamos compreender um pouco mais de cada ensinamento que nos é colocado. Que tenhamos reflexões dentro de nós. Vida, os ensinamentos desse Evangelho. Muito obrigado pela participação de todos e que todos estejam na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, nós vamos falar um pouco do jugo leve, mas antes, me chamou muito a atenção isso, né? Que no Evangelho, segundo o Espiritismo, que ele não é colocado por datas, tá? Ele é colocado por fatos, capítulo a capítulo. Eu reparei que a inteligência de colocar no capítulo 5, bem-aventurados aflitos. E aí você vem no capítulo 6, ok, aflitos, mas o capítulo 6 é Cristo o Consolador, aquele que consola a dor. Então, logo de início, nós percebemos esse trabalho da espiritualidade. E aí vem falar do jugo leve, que nós trouxemos um estudo pelo livro do Divaldo, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que já dois temas fizemos esse livro. Ele vem falar do jugo leve. E de cara a gente fala assim, pô, o que me interessa é o leve, que o leve me dá tranquilidade. Mas o que é esse jugo? Então, nós vamos lá no dicionário e encontramos duas definições do que pode ser o jugo. Primeiro, um carro de boi, por exemplo, que levam 2 bois, aquele arco que vai na cabeça desses bois. Esse arco, ele vai mostrar que, primeiro, ele serve para um trabalho de servidão, de dominação, de não sair da linha. Ele vai andando reto na linha, os dois juntos. Este aparelho, esse jugo, faz com que os bois fiquem presos. E aí nós vamos entender que eles ficam presos a quê? O que não quer. Um trabalho árduo, ele fica preso à dor. E aí vem a primeira reflexão para nós. Enquanto nós estamos com o jugo pesado, nós estamos presos a essa dor. A outra definição de jugo que tem também no dicionário é aquele pedaço de madeira que os camponeses levam um balaio de cada lado para levar o peso, levar a sua colheita, que é, nesse balaio, a sua história de vida. Eu coloco nesse balaio
toda a minha história da vida e o que eu quero dela e como eu quero interpretar essa história de vida. Sendo assim, eu vou levar na minha história de vida momentos de dor também. E aí, a bondade de Cristo nesse evangelho, ele vem falar que ele diz: vinde a mim, todos que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, ele vem falar assim: vinde a mim, enxerga como eu mostro o evangelho, para você entender que as situações podem dar à nossa vida, as dores da nossa vida, os momentos difíceis de nossa vida, de doença, de um desencarne de algum ente querido, de uma dor profunda. Com as palavras de Jesus, com o exemplo de Jesus, nós podemos nos tornar mais leves. Então, temos aí a definição de jugo de duas maneiras diferentes, mas ligados à dor, ao peso que nós queremos dar à nossa vida. Essa passagem, esse trecho, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Bom, o que a gente pode entender de tomar o meu jugo? É interessante essa colocação. O que é o jugo de Jesus? Jesus conhece a lei. Jesus já aprendeu, já passou por todo o processo de evolução. Então, o jugo de Jesus é o cumprimento das leis divinas. É isso que ele veio ensinar. Esteja sobre o meu comando, preste atenção, aprenda com o meu, modo de viver, no modo de colocar, né, de me colocar, que isso vai ser leve. Por quê? Porque eu já entendi, eu já cumpro as leis divinas. Então, ele veio mostrar o caminho, realmente ele veio ensinar que dessa forma a gente vai evitar sofrimento, vai evitar dor, não o aprendizado, mas vai ser um caminho mais leve, vai ser mais fácil. Ele não vai tirar a dor da gente. Não, isso não quer dizer Ele está fazendo a gente se compreender essa dor nossa. Sim. E além da lei divina, como você falou, o alicerce também é do jugo às leis morais. Sim, as leis morais. E aí, o que ele coloca, né? O que seria esse cumprimento na sua, assim, de uma forma mais clara? A caridade e amar ao próximo como a nós mesmos. Os mandamentos que ele trouxe para cá. Esses seriam a base, né? Como eu vou tomar o jugo de Jesus? Como que eu vou seguir o caminho que ele está me indicando? Caridade. Não dá, eu não seguro, não aguento. Não é isso. Não é isso. É uma outra coisa. Ele veio trazer o amor, ele veio trazer as leis divinas, que são imutáveis. Ele veio trazer isso para nós. Então, esse é o jugo que ele quer que a gente tome. Sim, Ou seja, as dores que a gente sente, vai continuar sentindo, mas a gente aprender com elas, se corrigir. Até em alguns lugares que eu assisti, alguns vídeos para estudar, troca a palavra de dores, né, por desafios. Porque, na verdade, isso que a gente chama de dor
são as lições que nós viemos aprender, né? E que a gente deve interpretar dessa outra maneira, que isso também deixa a situação mais leve, né? E não ficar assim. Até teve um palestrante que fez uma colocação, deu um exemplo muito interessante. Por exemplo, eu perco um membro, um braço, por exemplo, por qualquer motivo que seja, né? Se eu me adaptar a essa situação e não ficar ali, por quê, porque isso aconteceu comigo, porque eu perdi o braço, porque poderia ter... Se eu não ficar no sofrimento, se eu entender que aquilo é para eu aprender alguma coisa e que é para eu talvez mudar algum tipo de atitude, ou até mesmo dar um exemplo, a coisa fica mais simples, fica mais leve. Aí ele coloca, por exemplo, um animal, um cachorro, um gato, que tem também o mesmo tipo de problema, perde uma pata. Ele se adapta à situação e ele não fica ali no cantinho chorando o resto da existência dele, como a gente faz. Ele se adapta, dá um jeito de continuar sobrevivendo e continuar vivendo, rindo, né? Sendo feliz, vivendo, rindo. Continua, segue a vida. Coisa que nós, humanos, não conseguimos muitas vezes. A gente perde alguma coisa, eu falei de um membro, pode ser outra coisa, e a gente fica, algumas vezes, martelando naquilo e sofrendo. Quer dizer, o desafio é inerente da nossa condição de aprendizado. Porém, ficar no sofrimento é opção nossa. E outra coisa que ele trouxe com esse jugo leve das leis, colocar aquilo que, às vezes, alguns credos religiosos colocam de que Deus pune, Deus castiga. Não, não é isso. As leis divinas não estão baseadas. Fez mal, vai para o fogo do inferno, ele vai castigar. Não. Ele vai nos ensinar a aprender com o erro. Uhum. A gente aprende com o erro. Tantas quantas forem necessárias. Me veio um exemplo agora dessa situação, quando a Cláudia colocou de perder um membro. E aí é tudo que nós fazemos com aquilo que foi planejado por nós, tá? Eu não lembro o nome daquele, acho que é um inglês, que ele não tem as pernas, os braços, que é palestrante. Sim. Esse cara teria tudo para estar lá de cabeça baixa, em depressão. Não. Falou, não, peraí. Eu vim. Por algum motivo eu planejei. Eu vou tornar a minha situação atual em algo bom. Então, quando ele faz palestra motivando as pessoas, gente, ele está fechando todo um ciclo dele. O ciclo não é só o ciclo de que ele aprendeu, é de que ele aprendeu e está colocando em prática. Tem isso também. O nome dele é Nicholas James Vujicic. É isso, acho que é assim a pronúncia, na Austrália, na família sérvia. E às vezes, esse problema dele nem é tanto uma expiação, sim um ensinamento, às vezes. É um exemplo, né? Ele vem aqui para falar, olha minha situação física e como eu vou em frente. E alguns, por um mínimo detalhe na vida, já pensam em caos. E ele não, ele às vezes não é expiação, também. Às vezes é o exemplificar. Ele está exemplificando na prática que mesmo sendo limitado fisicamente, ele tem condições de pôr as ideias, de motivar. E aí vem, trazendo para o Evangelho, ele torna o jugo dele bem mais leve. O fardo dele é bem mais leve, quando ele consegue encarar essa situação e falar assim, não, estou aqui e vou
não tenho os braços, não tenho as pernas, mas eu tenho a voz e tenho a minha vontade de querer fazer. Na hora, Andrea Bocelli, desde pequeno, ele não nasceu cego, mas teve uma doença. Com 9, 10 anos ele veio a perder. Mas ele não, ele continuou, ele toca vários instrumentos musicais, canta e vive a vida. Vive a vida. Você vê, nesse livro do Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ele diz o seguinte: o ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como aplica esses recursos que o podem escravizar ou libertar. Então, tudo sabendo que é um jugo leve, vem Jesus, Deus nos coloca de uma maneira e fala assim: você pode escolher o que você quer. Pode. Você vai ter uma chance de ficar escravo desse jugo e viver com o jugo na cabeça, como num boi, num carro de boi, como você pode também se libertar. É a opção que nós podemos fazer. A questão do jugo, né, complementando e colocando mais uma reflexão para a gente pensar junto aqui, está muito relacionado ao peso que nós colocamos de dificuldade em alguma coisa na minha vida, o quanto eu me cobro por determinada situação. Como o próprio exemplo, né, que o Eduardo trouxe desse australiano, quando nós olhamos para ele, nós atribuímos um peso na falta que os braços e as pernas fazem para aquele cidadão. E para ele, provavelmente, pode ser que em algum momento foi, mas hoje não é mais um peso. Então, o motivo de sofrimento dele talvez seja outro. Talvez seja outra coisa. Assim como o exemplo que o Danilo trouxe do Bocelli, né? Nós atribuímos um peso grande não ter a visão, mas o quanto ele hoje atribui um peso a isso, provavelmente muito menor do que hoje nós olhando para ele e falar, poxa, olha, realmente sem a visão um peso muito grande. Então, ele deve sofrer muito. Talvez não. Pode ser que sofreu em algum momento da vida, né? A gente não conhece o íntimo de cada um, né? Mas aí me vem muito essa reflexão do quanto eu coloco de peso em determinadas situações, seja na nossa própria vida ou às vezes na vida do outro, né? Esses casos já são casos de superação, sem sombra de dúvida, né? Mas e as pessoas ao nosso redor? Quando a gente às vezes identifica alguma questão que aos nossos olhos é sofrimento e a gente faz na vida daquela pessoa um peso também com aquilo, com o nosso julgamento, né? Então, essa é a reflexão que eu quis compartilhar. Que legal, Lucas, pensar assim, né, que também, quando nós estamos falando do nosso jugo, né, nós temos que nos conhecer para dar, além do peso correto, de onde vem esse peso. Porque nós somos campeões de colocar o peso vindo do outro. Aí uma fala que você teve, em algum momento você falou, nós nos culpamos disso. Exato. E o tamanho dessa culpa? E às vezes a gente até colabora para colocar mais peso na pessoa. Ela está aqui para tadinho, ó, que pena. Não é assim. A gente tem que encontrar um outro meio para a pessoa saber trabalhar aquilo e seguir adiante. Mas às vezes a gente reforça a dor da pessoa. Ela se torna mais o quê? Mais vitimizada. Ela fica mais entregue à dor. Isso é uma colocação que você fez bem interessante. Porque Jesus,
apesar de toda a amorosidade, de toda a doçura, ele nunca deixou de ser assertivo naquilo que deveria ser feito. Então, assim, ele tinha total ciência das leis, e mesmo sendo amoroso, sendo doce, ele as colocava. Então, ele não ficava olhando para aquela população. Quando Jesus encarnou, era uma situação também de dificuldade, era um povo sofrido, estava sob o domínio do Império Romano, com altos impostos, um povo que lutava contra isso, né, que se rebelava contra isso. Então, era uma situação difícil. E Jesus não olhava para aquelas pessoas doentes, carentes, e ficava se compadecendo delas. Ficava ali, ai, coitadinho mesmo de vocês. Não, ele tinha misericórdia, ele não tinha compaixão. Ele não simplesmente olhava e falava assim, ah, coitadinho. Não, ele ia lá e tomava uma atitude. Faça assim, assim, assado, que você vai sair dessa situação. Ele falava, às vezes, para a cura que as pessoas pediam, você quer ser curado? E ele falou aos seus próprios discípulos, eu não vim aqui para os ricos e fortes, eu vim pelos doentes, pelos pobres, pelos estropiados, como ele colocava essa palavra. Eu vim para quem precisa. E é uma colocação que ele fazia também. Ele curava. E muitas vezes, ou se não todas, eu não tenho certeza, ele fala assim, vá e não peques mais. Corrija a sua conduta, para que não volte a te acontecer isso ou pior. Um dos melhores exemplos foi aquele do apedrejamento da mulher, que tinham várias pessoas ali, e com uma simples frase, enquanto ele estava rabiscando o chão lá, uma simples frase ele fez todo mundo se conscientizar. Só que ele não eximiu ela do erro dela. Ele apenas falou, eu te perdoo, vá e não peques mais. Ou seja, ele não foi bonzinho com ela. Depois que todo mundo saiu, ele foi lá e falou com ela. Ele não era bonzinho. Ele era amoroso. Mas ele era firme. Ele falava com amor. Falava com amor, mas ele não deixava de falar. Exatamente. Eu fiquei pensando um pouquinho na palavra desafio que você colocou, Cláudia. Então, o jugo leve está ligado a essa dor, esse desafio. Imagina o treinamento desses caras, hein? Então ele vai lá, ele vai com a vara treinando e não alcançou espaço. Eu imagino que ele deve ir para a televisão e ficar olhando como foi aquele salto que ele não atingiu. Aí ele volta de novo. E vai fazendo isso, fala assim, não, eu peguei errado, a mão estava torta, o impulso, a inclinação e tal. E isso ele deve ver essa televisão 10 vezes ou mais. Muito que bem. Será que se nós, ao final do dia, olhássemos os nossos desafios que tivemos durante o dia, como que nós vamos poder melhorar? Nós não teríamos um treinamento mais produtivo? Com certeza. É a repetição. A repetição vai levar à perfeição. Repetição. Então, se a gente que tem esse desafio como colocar, nós vamos ultrapassá-lo. E ultrapassando é como? É olhando de frente para ele. Você tem uma doença, não adianta esconder essa doença. Não adianta. Olha para ela. Agradeça por ela estar com você
e tente entender o aprendizado dela. Essa seria uma atitude de Jesus por um momento que ele vive, de um momento diferente. Esse é o aprendizado que ele vem trazer. O tamanho dessa doença não vai. Você também colocou, Danilo, em algum momento, falando que fazemos as pessoas se vitimizar ou nós nos fazemos vitimizar. E isso é uma frequência muito maior. Muito maior. Por quê? Se eu me vitimizo, eu vou ter a atenção do outro. Olha a carência que eu estou, eu preciso da atenção. Você faz uma coisa maior do que realmente é para... E a gente, assim, normalmente faz isso, né? Quando a gente não está consciente da nossa própria força, a gente tenta fazer com que os outros nos acolham, né? De uma forma assim, eu sou um coitadinho. Né? Olha para mim, coitadinho, eu não consigo fazer tal coisa. Como eu sou miserável. Enfim. Quando a gente deveria, na verdade, olhar para nós mesmos e buscar a nossa luz interior. Mas a gente ainda busca essa muletinha, né? Muitas vezes, para nos auxiliar. E às vezes, quando nos vemos sozinhos, essas pessoas elas se esforçam para fazer alguma coisa. Ela começa a adquirir a vontade. Você quer ver? Vai, eu te dou apoio, mas vai. E se ela se vê sozinha, ela fala, bom, eu tenho que fazer. Não tem jeito. O Reginaldo faz uma pergunta, ele coloca aqui, se o espírito habita a matéria, o seu grau de entendimento que irá dosar a balança, poderia ser isso também? Então ele fala do grau de entendimento do espírito que está habitando a matéria com relação ao olhar perante tudo isso. Reginaldo, eu acho que é esse o caminho. Eu acredito que seja isso, sim. O espírito, por a importância de nós, primeiro, estudarmos e nos compreender e trazer esse entendimento para a gente ter esse equilíbrio, porque aí volta a história do jugo leve, né? O jugo leve, para ele ser leve, a gente precisa viver em equilíbrio. Equilíbrio para poder olhar todas as situações. Estar na balança, como o Reginaldo colocou. E só vamos conseguir se a gente olhar de frente para isso. Ter entendimento disso. Olhar aqui para dentro. Se olhar. E esse olhar de frente, né, se a gente for buscar aqui no Evangelho também, logo no comecinho desse capítulo 6, ele coloca sobre a fé no futuro. E quando a gente consegue olhar e compreender a fé no futuro, é o caminho de ter a consolação, ou seja, ter esse peso aliviado, ou o sofrimento acalentado, enfim. Então, o olhar na fé no futuro é importante, né, dentro desse ponto de vista também, seja do espírito ali que o Reginaldo trouxe, que ele que vai ser o fiel da balança, ou da nossa própria vida, independente de olhar quem está dentro do corpo, né, quem está habitando ali, mas quando a gente olha para frente, tem uma perspectiva, pelo menos, mais animadora de ver que é possível ter soluções para os nossos problemas, né? E esse balanço a gente pode mudar naquela chavinha do porquê, para quê. Quando a gente começa a procurar o para que está acontecendo e não o porquê está acontecendo isso, é o primeiro passo que a gente dá para começar a entender. Que o porquê, quando a gente fica no porquê, a gente se coloca nessa condição de vítima, né? Por quê? A gente deixa de enxergar
o aprendizado que está colocado naquela situação, naquele desafio. Uma reflexão que me veio agora, porque quando a gente começa a entender o funcionamento das leis divinas, esse porquê a gente já tem a resposta. Porque a consequência desse desafio provavelmente é algum ato ou algum aprendizado que eu ainda não tenho. Então, o porquê eu já sei. O porquê é que eu preciso aprender com essa situação, ou preciso ajustar a minha conduta com determinada situação. Então, o porquê eu já tenho. Eu só preciso entender o que aquela situação está querendo me ensinar. Aí vem o para quê. E você olhando, perdão, Não. você olhando o prisma da coisa, a gente pergunta sempre o porquê das coisas ruins. E quando nos acontecem coisas boas? A gente nunca perguntou, por que está acontecendo isso? Por que eu ganhei isso? Por que eu ganhei numa Mega Sena? A gente se acha ótimo. Isso é um grande exemplo, era de um tenista americano, Arthur Ashe. Viveu a vida dele no tênis, de 5.500, bom, resumindo, até ele chegar no auge que ele chegou. E depois ele teve a doença, que se não me engano foi câncer, que o vitimou disso. Ele falou que ele não perguntava por que comigo o câncer. Ele perguntava por que eu tive tanto sucesso também lá atrás. A gente não pergunta pela felicidade. Né? Por que eu fui premiado? Não. Ele sempre pergunta, por que eu estou sofrendo? Então, o Cristo disse o seguinte, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ok. Mas aí vem no Evangelho dizer o seguinte, mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? Então, olha o que vocês estão falando, está aí, ó. A nossa fé tem que ser grande em acreditar que cada momento de sofrimento, de dor, de desafio, é um passo de felicidade. Porque está sendo colocada a oportunidade de um reajuste na minha evolução, no meu caminho. E aí que eu tenho que aproveitar, né? Aproveitar, viver esse momento com clareza. E você precisa ter o conhecimento, esclarecer o porquê disso. Porque aí você vai entender que é possível você ter uma dor, um sofrimento e ser feliz. Não é fácil? Não é fácil. Mas é possível. Olhando a história desse exemplo, Arthur Ashe, né? Quantos... o cálculo que ele faz é muito interessante. Se vocês puderem olhar, o cálculo dele é assim. Quantos tenistas existem no mundo? Quantos tenistas existem que podem disputar torneios onde tem premiação em dinheiro? Quantos tenistas tem que podem disputar o Grand Slam, que é o maior torneio? E ele, além de tudo, ele pode ganhar. Por que ele ia reclamar do câncer que ele teve? Então, ele queria saber o que foi dado de bom, por que foi dado de bom aquilo para ele. Olha que reflexão da nossa vida, e nós vamos descobrir em nossa vida quantos torneios nós ganhamos. Quantas vitórias já tivemos? Quantas vitórias tivemos, muito bem. Quantas alegrias nós temos durante um dia. Já acordar já é uma vitória. É uma oportunidade para a gente poder aprender. Com certeza. Aí tem uma reflexão também que eu queria colocar para vocês, que eu achei interessante, né, durante o estudo, que fala, não nesse capítulo, acho que no capítulo das bem-aventuranças, né, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que passam por aflição. E foi, assim, sempre que eu li isso, bem-aventurados aqueles que estão em aflição. E não é isso que está escrito. É bem-aventurados os que passam por aflição.
que é bem diferente do que está na aflição. O que ele quer dizer com isso? Que passam pela aflição. Quer dizer que aqueles que aceitam a aflição e seguem adiante, que não ficam lá se lamentando, que passam por aflição. É uma reflexão interessante, que às vezes a gente lê os trechos do Evangelho, mas às vezes a gente não interpreta da maneira... Não sei se é Bem-aventurados, correta. eu me coloco como bem-aventurados aflitos e continuo aflito. Sim. É isso, né? Então, eu sou coitadinho, sou bem-aventurado porque eu sou coitadinho. Não é isso. É achar uma justificativa dentro do Evangelho para Então, continuar. não é isso. Então eu sou coitadinho, então eu sou bem-aventurado, eu vou ser consolado. Não é bem por aí a situação. É bem-aventurado aqueles que passam pela aflição. Ou aquela história, se acomodar naquilo. É meu karma. Eu tenho que sofrer minha vida toda. Não é assim. Você tem que saber trabalhar esse sofrimento. Mas não é meu karma, eu tenho que sofrer a vida. Eu vim aqui para sofrer. Não é bem por aí, né? Não é bem por acha aí. que só pelo fato dela sofrer, ela já está Já estou resolvida. Eu vou ficar quietinho, vou sofrer de dor. E aí eu vou conseguir os céus, a reino dos céus. Não é assim. Vou resolver minha vida, né? Não. Mais ou menos por aí. Vou resolver minha vida. Que na hora que você depois vai ser interpelado, vai falar, o que você fez para melhorar? Você cuidou desse corpo? Você tentou cuidar desse corpo? O que você fez de bom? Mas eu era doente. Bem, E o que você fez com isso? Quando o Chico falou para Emmanuel que estava com problema na vista, não dá. Emmanuel falou, Vance, você é um sortudo, não sei se foi essa palavra. Você tem 2. Você está reclamando de um. Quanto tantos não tem. Um outro ponto interessante, né, nisso que vocês estão colocando, é quando fala bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Também não diz bem-aventurados os aflitos porque eles são punidos ou resultados de punição, né? Muitos sofrimentos que surgem desse conceito que vem de uma punição, né? O conceito que a pessoa está sofrendo porque ela está sendo punida por Deus, por Jesus, outras pessoas próximas. E aí também não é algo saudável, né? Porque o motivo do sofrimento não é pagar uma pena. O Evangelho ele até coloca que o homem que sofre, e sabe o porquê sofre, é aí que ele tem a oportunidade de aprender. Não é como se fosse o trabalhador que vai lá buscar o seu salário, ou seja, ele cometeu um desajuste e está sendo agora ajustado, mas não punido, né? A palavra punição é muito forte e muito pesada. E mesmo que venha o sofrimento, nessa passagem deixa-se muito bem claro que o consolo vem junto. E o que é esse consolo, né? Se não essas oportunidades de aprender, o que é esse consolo, se não a oportunidade de superar, de se purificar, até porque muitas dores que nós temos, a gente não compreende ainda a real função dela. A gente tenta entender, mas não entende na sua totalidade, né, o que elas representam. E, de novo, ele fala da fé inabalável no futuro, porque é ela que vai dar essa condição da gente compreender e seguir o quê? Sempre adiante. Seguir sempre com paciência, as palavras que ele usa aqui, né? Paciência, resignação e coragem para seguir até o fim do caminho. Mas é interessante olhar nisso para que não fique realmente com um olhar de punição, né? Tanto que no capítulo anterior, que é o capítulo 5, que é o bem-aventurados os aflitos, por sinal, se eu não me engano, se não é o maior, é um dos maiores do Evangelho, e na sequência vem um consolador, ou seja, né, até na própria organização do Evangelho, a espiritualidade teve um cuidado muito grande, né? Discorreu sobre todos os sofrimentos ali, e depois veio com um consolo na sequência. E ainda mais, né, o Espiritismo, e dentro desse capítulo, ele fala dos porquês a gente sofre, mas não como coisas muito particulares. Ele vai falar o quê? Das causas anteriores das existências, né, da nossa existência. E a gente não precisa nem ir para a vida passada, né?
o tanto de coisas que a gente faz nessa vida mesmo já está o suficiente para que a gente possa lidar com as nossas situações. E também ele coloca, de modo geral, a destinação da Terra, ou seja, é importante levar em consideração o mundo de provas e expiações que ainda estamos. Então, faz parte dos aprendizados alguns tipos de sofrimento. Claro, as nossas escolhas, enfim, tudo que nós temos direito de escolher, mas ainda assim estamos num planeta escola, que vamos ter que levar isso em consideração. E aqui diz, né, Lucas, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias, levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios, e vem por fim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Olha que consolo isso, né? Isso assim, essa foi uma causa justa. Sim. Se nós acreditamos que Deus é justo e bom... Perfeito, né? Eu acho que esse é o primeiro caminho, né? Olha, esse peso do nosso fardo é justo. É justo. Tem um motivo. Eu posso não estar sabendo, mas ele é justo. E tem um objetivo, mais do que ter um motivo que é justo, tem um objetivo, tem um significado. E o significado disso é aprendermos. Quando nós encaramos isso de frente, Cláudia, essa posição que você colocou, que está aqui no Evangelho, né? Bom, eu fumo, e aí vem um problema no meu pulmão. Não adianta eu negar e falar assim, não, eu fumei socialmente. Não. É justo que esteja acontecendo isso. Nós estamos falando bem físico, mas traz o espiritual isso. Causa e efeito. É causa e efeito. Em cima desse exemplo. Justo. Em cima desse exemplo que você colocou, foi até na minha família mesmo. Uma pessoa que fumou 45, 50 anos, teve problema de pulmão, coração. Aí foi fazer exame até que conseguimos convencer de parar de fumar. Depois de 3, 4 anos que estava sem fumar, foi no médico, olha, mas poxa, eu já parei faz 3, 4 anos. Falei, mas espera aí, você fumou 40. O estrago foi bem 4 bem anos não dá prolongado. para recuperar. Falta 37. Não deu para recuperar. Agora você tem que trabalhar isso, aproveita esses Se 4 que foi anos. possível recuperar, né? Se a lesão Vai foi trabalhar em cima permanente, disso agora. E esse sentimento de injustiça com relação ao sofrimento não justo, digamos assim, né, que a gente acaba colocando, pode também ter uma de suas explicações no capítulo ainda anterior, Bem-aventurados os aflitos, no item Os tormentos voluntários, que são aqueles que não haveriam necessidade nenhuma de nós passarmos, ou seja, não estava dentro ali dos planejamentos, mas ainda assim, pelas nossas vicissitudes, pelos nossos maus comportamentos, a gente acaba se estruturando, e como coloca muito bem aqui, né, em coisas passageiras, né, em coisas que não nos satisfazem realmente e deixamos a felicidade ir longe. Então, muitos sofrimentos também, principalmente quando pode surgir um sentimento de injustiça, né, quando a gente olha para Deus e fala, oh, Deus, você está meio injusto comigo. Talvez seja porque nós mesmos fomos encontrar algo que não precisávamos mais aprender, porque a gente construiu a nossa casa em cima da areia e daqui a pouco ela vai cair. Né? Isso pode gerar uma certa revolta, né? Dentro desse conceito aqui. Então, por isso que é importante, né? Quando a gente fala das causas anteriores, a gente tem que levar em consideração também a nossa vontade e as nossas ações, né? Para que não fique simplesmente, como o Danilo falou, tudo é karma, tudo eu estou pagando, mas eu esqueço que lá atrás fui eu que fiz aquilo, né? E agora eu estou reajustando. Então, nada foge das leis de Deus dentro desse princípio. E sabendo que nós podemos evitar muitas coisas, né? Para quem insistir no caminho mais difícil. Então, a gente pode escolher. Tem sim os aprendizados, vai ter os sofrimentos,
mas a gente pode escolher uma rota mais segura e mais leve. O Evangelho está aqui para nos ensinar, né? Jesus veio em carne e osso para nos mostrar esse caminho. E às vezes, como você estava falando no início da sua colocação, às vezes tem espíritos que vêm aqui, irmãos nossos que vêm aqui, passar a doença no meio de outros para poder ajudar. Quantas pessoas, por exemplo, principalmente o câncer, quando as pessoas estão na radiografia, na quimioterapia, às vezes sempre tem uma ou duas pessoas que estão sorrindo, conversando com os outros. Às vezes são espíritos que não estavam nem precisando passar por isso. Mas eles vieram como benevolentes para aquelas pessoas. Veio ajudar a encarar. Então, às vezes, tem pessoas que não precisam mesmo, mas vêm para ajudar. Aqui tem um trecho, né, do capítulo que a gente está estudando, que vem de encontro com aquilo que o Lucas estava falando. Conhecendo a causalidade que desencadearia as aflições, que são consequências, né, das nossas ações anteriores, consequências que ele coloca como funestas, ações infelizes, né, que geraram essas aflições, propõe como recurso, né, para melhorar isso, a liberação liberar, né, esse contingente perturbador, a conquista da luz interna. Ou seja, né, a gente volta ao que a gente estava falando nas outras aulas, né, sobre a reforma, sobre realmente fazer esse caminho, né, esse caminho que é de aprendizado, não é um caminho para algum lugar físico, né, para cima, ou não é para baixo, não é para o lado, esse caminho é para dentro. Esse caminho é justamente fazer brilhar essa luz interna. Esse caminho, o caminho de volta a Deus, né, o caminho de felicidade que Jesus veio nos mostrar, é o caminho de volta para dentro de nós. É se voltarmos internamente. Exatamente. É esse, né? o caminho. A gente às vezes procura Deus em tanto lugar e Ele está dentro. Ele está dentro e está em todo lugar, né? Está em todo lugar, mas principalmente você dentro procura de dentro de você. E a gente não se dá conta disso, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente procura Deus em muitos lugares, menos dentro de nós. Às vezes tem um filme que é tipo seriado que eu assisto, que tem um encontro com Deus lá, e ele fala assim, mas onde eu vou te encontrar de novo? Que é a figura que Deus... Não, foi no seriado. O personagem pergunta, mas e aí, Deus? Você vai para onde? Porque ele conviveu tanto com Deus, ele vai embora, e aí, como é que eu faço para a gente tomar uma cerveja? Não sei. Ele falou, não, eu estou em todos os lugares. Mas principalmente dentro de você. Nós queremos, nós como seres humanos, queremos achar um lugar. E aí nós vamos trazer para nós espíritas. Nós queremos que a casa que eu frequente tenha tal coisa, seja de tal maneira, tenha isso, tenha aquilo. Quando está falando assim, a igreja, a sua casa espírita, o seu local de reflexão é dentro de você. Não importa a cor da parede, o tipo de construção, nada disso importa. O que importa é eu olhar para dentro de mim para poder fazer essa reflexão. E o seu templo pode ser o seu dormitório. Só o dormitório. Já é o suficiente. E o restante, isso eu acho que é muito importante, que nós deixamos muitas vezes isso de lado, né? Queremos justificar uma situação para a nossa vida. E quantas vezes, Danilo, nós falamos assim, eu não vou na CEAL, eu não vou em qualquer casa espírita, ou em qualquer igreja, porque lá tem o Lucas. O Lucas, que ele vai lá falar, ele só gosta de falar de pé. Onde já se viu falar de pé? Olha o que eu arrumo para mim.
E o que ele foi fazer lá não era ele falar de pé ou sentado, mas é a palavra que é para me tocar. E eu não dou oportunidade para essa palavra me tocar. Ou quando a pessoa vai lá para tomar o passe, mas eu queria tomar um passe com aquela pessoa, que lá dá um passe bom. O passe é forte. O passe dele é forte. Poderoso. Quando o irmão, ele sabe que a sua receptividade é que vai dizer o que vai ser bom para você ou não. E nesse momento onde nós estamos vivendo, reaprendendo e aprendendo a confiar, a acreditar, a ter uma fé em algumas coisas diferentes, uma das coisas que aqui dentro da casa se trabalhou muito foi o autopasse. Não tem ninguém na minha frente me dando o passe que eu veja. Que eu veja. Eu vejo, é bom. Então, na grande manhã. Então é isso que eu acho legal, a gente trazer esse outro lado para a reflexão nossa. Por isso que a gente enfoca tanto a importância da palestra. Ou a gente até brinca, vir aqui para dentro de uma sala e tomar o passe dentro da sala é só a cerejinha do bolo. O tratamento principal está sendo lá. Na palestra tem os nossos irmãos espirituais que estão lá tratando. Aí a gente até brinca, né? A palavrinha, quando vai para a sala é a cerejinha só. Mas você já está sendo tratado desde o momento que você cruzou aquela porta. E mais do que está sendo tratado, que realmente a espiritualidade está fazendo esse tratamento, esse passe, essa magnetização, como a gente quiser falar, o fato da pessoa estar aqui, ouvindo, aprendendo, tomando contato, às vezes, com essas palavras, com esse modo que Jesus veio nos mostrar, de realmente mudar as nossas atitudes, é que é o verdadeiro tratamento. Esse é o verdadeiro tratamento. O passe é uma ajuda. Uma limpeza, É uma vibração. ajuda. É uma ajuda. Tanto que o passe demora muito menos que a palestra. Sim, tanto que o passe demora muito menos. Com certeza. Vou colocar uma pergunta também, né? A gente já falou até nas aulas aqui algumas vezes que o Espiritismo é o consolador que fora prometido por Jesus anteriormente. E esse capítulo, ele vem falar do Cristo Consolador, né? E aí a pergunta que eu faço para que cada um possa falar um pouquinho também, né? Qual o papel do Espiritismo sendo o Consolador, principalmente nos nossos dias atuais, né? Nós espíritas, nós enquanto religiosos que professamos a fé do próprio Consolador, como que nós poderíamos agir com as pessoas mais próximas de nós, tentando levar esse consolo para as pessoas, né? Tentando trabalhar o jugo leve também com as pessoas. Gostaria de colocar essa reflexão, essa pergunta. A primeira resposta imediata que eu colocaria é refletir como numa situação diferente que nós estamos passando, como Jesus passaria. Mas, uma resposta dessa, a primeira coisa que eu vou falar é assim, não dá para comparar a Jesus. Não tem o cabelo comprido dele, né? Aí eu começo a colocar. Mas a primeira coisa que foi colocado por alguém algum dia aqui na casa, que nesse momento a máscara veio fechar as nossas bocas e abrir os nossos ouvidos para os nossos irmãos. Eu acho que a primeira coisa é isso, aprendemos a ouvir. A ouvir o que cada um passa. E se nós achamos que é um absurdo, mas em momento algum no Evangelho, nós ouvimos o Cristo falar, não fale comigo. Ao contrário, ele ouviu a todos. Ele ouviu. Então, eu colocaria que, nesse momento,
nós podemos trabalhar esse eu consolador ouvindo mais o próximo. E para você ver que a casa abriu isso, o ouvido amigo, e a gente está muito mais aberto. As pessoas às vezes procuram muito, não soluções, às vezes elas apenas querem esvaziar suas xícaras. Elas querem, às vezes ela nem quer que você apresente solução, ela quer que você escute ela, porque em algum lugar ela nunca escuta, ninguém tem tempo de escutá-la. Então, isso é importante, a gente está aprendendo a escutar mais, a falar menos. Aproveitando a máscara, ela está apertando um pouquinho nosso nariz, que é para baixar um pouco, entre aspas, nossa bola. E o queixo está sendo levantado não por imponência, e sim, siga em frente. Abaixa a cabeça, siga em frente. Siga em frente, você vai encontrar seu caminho. Então, a gente tem que escutar, mais do que falar. Talvez seja por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca apenas. Eu colocaria em reflexão que a forma como nós estamos lidando com essas situações, né, a demonstração do que nós fazemos com toda essa situação, o exemplo de como nós lidamos com a situação, é uma coisa que pode ser consoladora para algumas pessoas, né? Você dar o exemplo, você mostrar que ela pode passar por determinada situação de uma forma diferente do que ela está enxergando, também pode ser uma forma de você estar aplicando essa consolação que o Cristo nos coloca, né? Então, eu vejo dessa forma. O ouvir, muito importante, as pessoas realmente estão com muita necessidade, né, de esvaziar a xícara, de desabafar, né, de contar para alguém as suas dificuldades, os seus desafios, mas você mostrar, às vezes, como você está fazendo, não que você vá mostrar, olha, faça do jeito, mas você simplesmente fazer, para que essa pessoa possa, ela está fazendo daquele jeito, se eu fizer daquele jeito, será que não vai ser mais fácil? Exemplificação Uma prática. exemplificação prática, simples, né? E você está aberto, né? Você está aberto a ajudar as pessoas quando elas estiverem te procurando. E veja, né, que o que cada um de vocês falou, né, pegando o gancho do Eduardo, nada mais foi do que as qualidades exercidas por Jesus, né? Então, eu vejo também que para nós sermos este Consolador prometido, nada mais adequado do que seguir aquilo que Jesus nos deixou. E ele próprio nos disse, né, nos animando, até com a fé no futuro. Vocês podem fazer tudo o que eu fiz e ainda mais. Então, ele disse isso. E ele, sendo esse espírito evoluído, conhecia com quem ele estava falando. Ele não ia mentir ali, né, só para nos animar, fazendo ali um falso testemunho. Então, ele disse, todos podem fazer o que eu fiz e podem fazer, inclusive, mais. Então, se nós, hoje, aqui aprendendo essas qualidades de Jesus e conseguir colocá-las em práticas, aí sim nós estaremos cumprindo esse papel do Espiritismo, que é ser o Consolador prometido. Mesmo porque ele sabe, Jesus, né? Ele passou por tudo isso que nós estamos passando. Ele foi criado já no estágio que estava. Ele passou por tudo isso. E chegou lá. Esse é o melhor motivacional que nós podemos ter, porque sabemos que podemos chegar lá. O caminho somos nós que escolhemos. O tempo é nós que vamos escolher, que nós vamos levar. Lembrando que Deus é justo. Sim. Ele criou todos em igualdade. Todos são iguais. E deu a todos o poder de escolha. Para que cada um faça as suas escolhas e siga o seu caminho da forma que achar mais conveniente. Eu estarei aqui para vocês todos. Estou aqui para todos vocês. Então, Jesus trilhou esse caminho. Ele sabe. Ele sabe a rota. O espírito dele sabe o que ele passou. Ele sabe, ele tem um mapa. E outra coisa, quando nós ainda nem estamos pensando habitarmos aqui a Terra nesta forma nominal, a gente nem pensava, porque ainda estava em construção esse planeta, Jesus já tomava conta dele. Já sabia.
Gente, são 21 horas. Agradecemos a todos a participação. Eu gostaria hoje, como oração de encerramento, fazer uma leitura, que é a item 8 do capítulo 6, tá? Mas antes, agradecer. Lucas, obrigado pela presença. Cláudia, mais uma vez. Danilo, muito obrigado. Enriqueceu muito. Eu agradeço e sempre possível estarei aqui. Para encerrar, agradecendo a oportunidade, lembrando que domingo nós teremos palestra às 10 da manhã, com espaçamento, com álcool, gel, com máscara. Venham participar. É feito lá em cima, na tenda, e tem toda a segurança para todos nós. Então, o Espírito da Verdade, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Muito obrigado a todos e que a paz esteja com todos no lar de cada um de vocês. Uma boa semana e até a próxima quarta-feira. Que assim seja.